Posso-me sentar? Não, acho que ele sabe. Olá, meu nome é Rafael Serra. Sou designer gráfico com especialidade em lettering e tipografia. Onde é que eu nasci? Nasci em Santarém, tenho 38 anos, vivo em Barcelos. Um designer de lettering faz coisas bonitas com letras que não sejam só escrever numa máquina de escrever com frases e textos longos. Ou seja, crio ilustrações a partir de letras, brinco com formas, com letras, com layouts, portanto faço também logotipos. Existe designer de letras, designer de tipos de letra, mas não há propriamente uma profissão de design de tipografia. Portanto, é sempre uma disciplina consequente da área do design gráfico. Eu, antes mesmo de começar a fazer coisas de design gráfico, comecei a fazer coisas para o meu pai, fazer-lhe o currículo, fazia postais de Natal, mas eu ainda nem sabia o que isso era design gráfico. Tinha os meus 15, 16, 17 anos. Depois comecei a me interessar pela coisa e houve uma altura que alguém me convidou para ir trabalhar para uma gráfica em Barcelos. Basicamente foi aí que eu comecei a brincar com as formas do computador, começar a brincar com os programas, o Corel, com o Freehand, agora mais recentemente o Illustrator. Depois, a partir de uma certa altura, comecei a perceber que queria mais e aí decidi ir para a faculdade. Na altura já havia a Universidade de Design em Barcelos e optei por sair da cidade e fui para Vila do Conde, para a ESEIG, que agora mudou de nome, que é ISMAD. Portanto, foi, no fundo, o meu percurso académico até fazer o estágio profissional em 2010. Fundamentalmente foi, para ser muito direto e logo ao assunto, foi uma professora que nos dava editorial, na cadeira de editorial, e essa professora, eu gostava sempre de perceber o que é que os professores faziam. E foi muito o visual que ela tinha no site deles que me atraiu para a cena das letras e para brincar com as letras. E a partir daí comecei a desenhar letras nos cadernos, a brincar com as formas, sempre em segundo plano, ou seja, fazia o meu trabalho como designer gráfico, depois chegava a casa e fazia as minhas letras e as minhas composições tipográficas. Até que hoje faço 100% do que faço é tudo lettering e tipografia. Eu sempre lutei para fazer aquilo que gosto. Acho que isso aí foi uma coisa que eu sempre tentei incutir em mim. E pronto. E nunca trabalhei noutra coisa senão design gráfico. Cansei-me de trabalhar para outros e eu sempre quis trabalhar sozinho e foi juntar o útil ao agradável, ou seja, juntar a minha profissão de designer com o meu hobby específico na área de design, que era lettering e tipografia. Portanto, já estou nisso há 2 anos e meio e, felizmente, está tudo a correr bem. Toda a temática retro apareceu em mim muito naturalmente. Eu sempre gostei muito de coisas, não quer dizer que eu seja um colecionador de coisas antigas, mas gosto de todo o grafismo, todo o lettering que é usado nos layouts, tanto capas de VHS, às vezes pormenores nas máquinas de escrever, a própria marca, o lettering da marca, essas pequenas coisas, muito naturalmente, suscitam fascínio em mim. Não posso dizer que fosse uma coisa planeada, surgiu naturalmente. Não é algo que eu seja também viciado em retro, não é propriamente um vício, mas é um gosto que eu tenho específico pelas coisas que são retro. E o que é que podemos chamar de hoje retro? Não sei, coisas já de 2000 já são retro, não é? Minhas inspirações na área, tenho várias, desde artistas urbanos, desde designers, colegas, são muitos. Se eu te estiver aqui a dizer nomes de pessoas que me inspiram, se calhar é uma lista que não tem fim, quase. Muito da minha inspiração é a internet, aquilo que a gente vê na internet. Eu gosto muito de consumir imagens e acho que as coisas que eu vejo na internet têm sempre, depois a direção vai sempre para o retro. Quando eu vejo algo retro, paro sempre para ver e
para analisar. Desde que seja bonito, lá está, é coisas que não precisa de ser só retro, o aspecto bonito. Eu tenho muito esse fascínio por coisas bonitas e depois criar coisas bonitas também. Olha, na altura em que comecei a ter o gosto pelo lettering, foram muito importantes porque foi aí que eu comecei a praticar o desenho da letra. Foi em conversa com o Pedro que decidimos criar um caderno especial com a temática retro e acho que foi aí que tudo começou. E eu aceitei logo. Acho que é daquelas coisas que não se pode recusar. O processo criativo foi muito simples. A inspiração, lá está, o retro. E o que é que fomos buscar? Fomos buscar todas aquela imagética dos cadernos antigos, cadernos de arte, aqueles cadernos da escola, de presença, do caderno de presença, acho que é assim que se chama. Fundamentalmente foi esse o objetivo nesta parceria, criar um objeto bonito com a temática do retro, que remetesse sempre para o retro, criar nostalgia nas pessoas, mas ao mesmo tempo pensando sempre no futuro, ou seja, que tenha também algum caráter futurista, ou seja, que isto possa ser usado no futuro sem qualquer tipo de problema, não? Para já é um projeto palpável, que é algo que eu não estou acostumado a fazer, porque normalmente eu faço sempre coisas muito digitais. Todo o processo de criação, todo o processo de escolher a argola, de escolher as cores do caderno, tudo isso era uma coisa que eu não estava acostumado no ponto de vista da criação de um objeto físico. Tal como aquilo que eu faço e que está em forma digital disponível para as pessoas, é a primeira vez, se calhar, que vou ter um produto em forma física que vai ser, não só ver, como vão poder tocar. Acho que é um processo natural. Estás a criar algo que é infinito, lá está. Todas as pessoas vão poder, daqui a 10 anos, visualizar, vão se calhar ver com outra perspectiva, daqui a 20 anos com outra perspectiva, e daqui a 30 anos vai ser um objeto retro, daqui a 20 anos vai ser um objeto retro. Um objeto retro que já é retro. Portanto, é interessante esse aspecto. É mais um produto infinito que vai ficar, sim. Obrigado. 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 Tá? Posso sair?